Então, agora nós vamos ver um mock, objeto teste doble mock, ok? O que seria um mock? Como nós falamos, o stub ele testa estados de um objeto, que são as entradas e ajuda nas entradas indiretas do SUT. O mock ele testa comportamentos e ele ajuda no que? Nas saídas indiretas do nosso SUT. Então veja bem, o nosso SPY, nós vamos precisar fazer uma pequena alteração para que o SPY vire um mock, certo? Lembra que nós falamos que as diferenças conceituais, né, são próximas e às vezes difíceis de entender porque elas se cruzam em determinado momento, alguns testes doble. E o SPY e o mock é uma desses cruzamentos que devem ser bem entendidos para que o conceito de mock e stub fiquem gravados. Então veja bem, vamos fazer aqui um rename do SPY para mock, ok? Então turma repository mock, nós temos um assert aqui, assert equals getCount igual a 2, no caso 1 para o teste passar, para que seja removida a turma, né? Como nós vimos no nosso exemplo anterior de SPY. E agora vocês vão ver o seguinte, para que o nosso SPY, nosso antigo SPY aqui, né, vire realmente um mock, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método public boolean verify, ok? Poderia ser verificar, mas vamos colocar aqui verify para já guardar o nome dos métodos lá, das fases do método de teste, que a última é o verify. Esse verify, nós vamos fazer o seguinte, ele vai retornar aqui se o count é igual a 1. Se o count for igual a 1, true, senão 0, é false, ok? E aqui no nosso método, o assert vai ser da seguinte maneira. Em vez de ser turma repository getCount igual a 1, nós vamos colocar o assert da seguinte maneira. Verify. E em vez de equals, true. Ok? Então veja bem, a mudança foi muito simples. Vamos rodar aqui o teste. Passou, ok? O que aconteceu aqui? O mock, o objeto mock, como ele testa comportamentos, e ele não é um SPY, certo? Ele é um mock. Ele fez o count aqui também, como se fosse um SPY. Ele contou quantas vezes foi chamado o método turmaVálida. Porém, o assert, que é esse método verify, foi colocado a mais. E ele deixou de ser um SPY e virou um mock. Por quê? Porque o próprio objeto mock, ele deve saber nos fornecer o comportamento, né? Validações de comportamentos. Ou seja, o seu assert, ele tem que fornecer o assert dele também ali. O mock, ele faz isso. Ele é um SPY, primeiramente, só que ele também, dentro dele mesmo, ele sabe retornar o verify, ele se auto-verifica. Então, no nosso método de teste aqui, o assert true foi o que? Turma repository verify. Ficou encapsulado ali. O que é esse verify? Para dar true esse verify, está encapsulado dentro do mock. Ok? Claro, pode ter ficado confuso um pouco, por quê? Porque esses testes dobles, todos os que nós mostramos aqui, e mais o fake que nós vamos mostrar daqui a pouco, existem frameworks que nos fornecem maneiras mais simples, simplificadas, de realizar a criação desses testes dobles. Ok? No caso, nós vamos ver um Mockito. Então, na próxima aula, nós vamos ver um Mockito, que é um framework para teste doble. Ok? Antes, nós vamos só ver o seguinte. Nós vamos ver um último objeto apenas conceitual, que é o fake object. O objeto doble, fake, ele faz o quê? Ele é um objeto real, ele simula um objeto real que tem algumas funcionalidades, mas não completas. Por exemplo, se nós formos, e não completas, e não o objeto real em si também, por isso que ele é um dublê. Se nós quiséssemos testar um banco em memória é um fake object, né? Segundo Martin Fowler, ele conceitua que um objeto em memória
é um fake object. Quando nós vamos testar, por exemplo, usando alguma biblioteca que simula um contexto EJB como Arquillian, e nós colocamos um atributo de um embedded, um server embedded, seja do Jet, do Tomcat, o Adfly, aquele também é um fake object. Então o fake object, ele faz mais coisas do que simplesmente retornar um valor, verificar um estado, mas ele faz passos similares ao objeto real, mas ele não é objeto real, porque ele não faz tudo e não é em cima do objeto real em si. Esse é um fake object. Então, a próxima aula nós vamos começar a ver o Mockito, que é um framework Java para a criação de objetos dublês, ok? Então, a criação de dummy, stubs, mockers e spy, esse framework vai facilitar a criação desses objetos.